Então, a gente também cresce com a autoconfiança muito abalada, eu não confio em mim. Hoje, na vida adulta, muitas vezes eu não confio em mim para agendar um determinado compromisso, porque eu não sei se no dia do compromisso eu vou ter energia para, né? Só que quando a gente é criança, a gente não tem gerência sobre o próprio corpo, não tem poder de decisão e autonomia para decidir as coisas por nós. Então, precisa que o adulto esteja atento a isso. Porque o que vai acontecer? Muitas vezes, nesse quadro de exaustão extrema, de imobilização, palavra difícil de falar, gente, muitas crianças vão ser vistas pelos médicos e pelos profissionais de saúde como estando num quadro depressivo. E vai fazer o quê? Vai medicar as crianças para um organismo que não precisava de medicação, porque não era isso que estava acontecendo. Aquele organismo precisa de recursos para autorregulação. E esses recursos de autorregulação, eu falo muito deles, explico muito deles em palestras que a gente está preparando, já teve um esse ano, o ano que vem vai ter outras palestras, ensinando estratégias de autorregulação, e também um manual básico de gerenciamento de crises no autismo. Esse está disponível, tem acho que 4 ou 5 vídeos disponíveis que eu falo, acho que está aparecendo aí na tela, né? Então, são dicas muito simples, orgânicas, bem naturalistas, de como a gente pode ajudar uma criança autista numa crise, né? E muitas vezes essa crise pode ser, então, de exaustão, e que se não compreendida dessa forma, vai ser vista como algo patológico, mas é muito do funcionamento autista, então precisa aprender a conhecer essa dinâmica. E aí, o que acontece, né? A criança autista, ela se arrasta, às vezes, muito tempo num processo de exaustão. E quando ela se recupera, vamos supor, tem um feriado prolongado, ela fica de boa, né? Os astros se alinham, ela consegue se autorregular, e aí ela acorda um dia bem. E aquela criança, quando ela acorda bem, ela vai ser uma criança, ela quer brincar, e ela vai correr, ela vai fazer coisas, às vezes coisas que há muito tempo ela não fazia, e vai ser muito intenso. E aí eu falo, né, o autista, ele acorda, o dia que ele acorda bem, ele tem a sensação que ele pode conquistar o mundo, tá? Isso no mundo adulto. Na criança, ela também, ela ainda não pode conquistar o mundo, mas ela vai querer brincar tudo que ela não brincou, porque agora ela tá saudável, bem, com toda a energia disponível no organismo dela. O problema é que a gente faz isso em excesso, e aí amanhã eu já não presto para mais nada, né? E vou precisar descansar da sobrecarga que eu tive, do excesso de ativação, né? E ativação, gente, não tem que ser só coisas desconfortáveis, né? Uma brincadeira que a criança está se divertindo, está feliz, ela vai ficar muito cansada depois. Ela vai precisar de um tempo maior para se recuperar. E nesse tempo maior, você pode ajudar aquele corpinho a se regular mais rápido, né? Então, são dicas que a gente vai procurar passar para vocês. Algumas já estão no manual, outras vão ser por palestras, enfim. Mas também vocês podem acompanhar no canal do Telegram, do Telegram, isso. Acho que vai ser disponibilizado para vocês o link. Lá pelo canal do Telegram vai ser só para a gente avisar quando tiver live ou fornecer algum conteúdo. Então, vou gravar alguns videozinhos, às vezes ensinando várias técnicas simples, tudo do dia a dia, que os pais podem aprender, que os professores podem aprender quando o aluno estiver em sala de aula e perceber que ele está com uma ativação, com uma crise ou com uma exaustão. E que o próprio autista pode aprender, os pais aprendendo podem ensinar para as crianças, e elas mesmas vão aprendendo, mãe, preciso daquilo, mãe, faz aqui comigo, faz aquela massagenzinha. Então, são técnicas simples que ajudam no processo de autorregulação, né? Bom, mas aí a criança recuperou, tá lá, toda elétrica, tal,
excessivamente elétrica, fazendo coisas que normalmente ela não faz, porque o normal dela é a exaustão. E aí, o que vai ser visto esse comportamento? Com um ápice de um comportamento, um desequilíbrio. Então, de depressão para um comportamento eufórico, daqui a pouco já está pensando uma coisa que não se pensa para criança, ok? Que não é um diagnóstico da infância, que é a bipolaridade, ok? Mas que sim vai ser encontrado no adolescente, no adulto. Muitas pessoas autistas, em especial mulheres, receberam a vida inteira diagnósticos equivocados de depressão, bipolaridade, borderline, erroneamente por uma interpretação, por não se conhecer as manifestações autistas, ok? E são condições que não precisam ser medicalizadas. Às vezes chega num nível de exaustão que vira, sim, uma depressão, porque a vida perde sentido, e aí isso começa a gerar pensamentos negativos, interpretações de desânimo, e isso vai levar a comportamentos depressivos, e muitas vezes em comportamentos de ansiedade, porque eu tenho um monte de compromisso a fazer, eu tenho tarefa de casa, amanhã tem educação física, e eu não tenho energia. O corpinho sabe que não tem energia, e a criança passa a ter receio de certos eventos, até porque é desconfortável para ela e ela não sabe anunciar isso, né? Então, além da exaustão, uma crise, uma sobrecarga pode gerar uma crise nervosa, que aí a gente tem na comunidade autista, no termo em inglês, o meltdown, que nada mais é do que uma crise nervosa, ok? Por um excesso de estímulos, que pode ser sobrecarga sensorial. A gente não tem só sobrecarga sensorial, a gente tem sobrecarga também cognitiva. Se eu tiver consumido muito do meu hiperfoco, eu posso ficar muito empolgada e aquilo me gerar sobrecarga e gerar exaustão. A gente pode ter uma sobrecarga social, a gente pode ter uma sobrecarga emocional. Sobrecarga emocional que uma criança vive, você pode contar uma história para ela, e ela vivenciar aquela história de uma forma muito concreta, e ela ficar com muito medo, né? Até hoje eu lembro de historinhas que a minha mãe contava e que eu materializei na minha mente, né? E para mim era muito concreto, e eu tinha muito medo de alguns eventos que acontecia. Só que aquele medo, ele é vivenciado, às vezes, de forma muito silenciosa. A criança não expressa, ou se expressa com recursos muito imaturos ainda, né? De choro, choros muito intensos, de reações de medo mesmo. Então, é muito importante que o adulto ele comece a entender o funcionamento autista, além do olhar patológico e deficitário, mas sim eu entender como esse sistema funciona. Porque se eu submeter a minha criança a um determinado evento, uma terapia, imagina, as crianças saem da fono, vai para a TO e vai para a psicóloga. Aí à tarde tem escola, né, para aproveitar o período da manhã para ir só uma vez para a clínica. Isso gera uma exaustão absurda, né? Mas amanhã tem mais, né? Então, isso não é pensado sobre a criança. E o nível excessivo de estresse, ele prejudica o desenvolvimento cerebral. E aí, ao invés de estar ajudando, vamos estar causando traumas. Isso é um tema de uma live que nós vamos fazer, que eu vou trazer aqui para vocês, que é sobre o trauma no autismo, tá? Trauma social, trauma cognitivo, acadêmico, trauma sensorial, que isso também é um tema de extrema importância, que eu quero trazer aqui para vocês. Porque quanto mais a gente ajudar as crianças no processo de autorregulação, na infância, para que elas tenham gerência de autorregulação, consigam nomear isso, consigam sinalizar, e os adultos validando aquilo, nós vamos ter adolescentes mais saudáveis emocionalmente, e nós vamos ter adultos mais saudáveis emocionalmente, com uma qualidade de vida melhor.